Mateus 5,7, queridos. Diz assim, queridos: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Mais uma vez, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Podem sentar-se, fiquem à vontade, queridos. Esse é o famoso Sermão do Monte, pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cada versículo é como se fosse um ponto dessa mensagem. Já tratamos aqui de alguns temas ao longo das semanas, né? O primeiro foi seja pobre, o segundo chore mais, o terceiro já esqueci, e agora é o misericordioso. Então, antes de falarmos aí dos misericordiosos, eu quero já logo aqui na introdução definir essa palavra misericórdia. O que significa misericórdia? Jesus falou dos misericordiosos, eles vão alcançar misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? No hebraico, queridos, essa palavra traz o sentido de intestino, de entranhas, algo que vem lá do íntimo, algo que vem lá de dentro, lá do âmago do nosso ser. Desenhando misericórdia seria aquela dor interior ao ver o sofrimento do outro. Uma dor interior, uma dor latente, uma agonia da alma ao ver o sofrimento do outro. Seria o mesmo que lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia na prática seria, por exemplo, o filho ver a louça cheia de panela, prato, e se colocar no lugar da mãe, sentir a dor e ir lá e lavar a louça. Legal, né? É compaixão, misericórdia. Esse é o sentido. Misericórdia seria também aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, ao ponto de ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Se colocar no lugar do outro. Ou seja, misericórdia é mais do que ter pena de alguém. Já viu aquela pessoa que tem pena? E como já dizia meu velho papai, quem tem pena é galinha. Tem gente que tem pena, filho, tem pena. Eu já vi muita gente assim. Tem pena, mas quando pode ajudar, não ajuda. Então é só pena. Só pena. Mas, então, misericórdia é mais do que ter pena de alguém, mas é ver, por exemplo, uma pessoa sem alimento e lhe dar o que comer. É ver uma pessoa solitária e puxar assunto e conversar com ela, fazer companhia. É ver uma pessoa amargurada da alma ali, aflita, e oferecer um ombro amigo. Isso é misericórdia. É ver uma pessoa doente e impor as mãos sobre ela e orar. Orar, crendo que Deus pode restaurá-la, porque Ele é poderoso para fazer isso. Então a misericórdia bíblica é o mesmo que atender às necessidades dos outros e não apenas senti-las. Na verdade, começa com o sentimento, porque se não tiver o sentimento, mas não pode parar só no sentimento. Não pode parar só no sentimento. Enfim, misericórdia é amor em ação. Amor em ação. Misericórdia. Já teve um que foi arrebatado ali, ó. A misericórdia na prática, queridos, é descrita em 1 João 3, 16 a 18, quando diz o seguinte: olha o que o apóstolo João diz: sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? É uma pergunta retórica, né? Não pode estar. Filhinhos, diz o apóstolo João, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. O evangelho é mais do que palavras, é ação, queridos, é ação. É você, por exemplo, se envolver com a obra missionária, mesmo não podendo ir, mas podendo contribuir. Eu louvo a Deus por essa igreja, pela vida de cada irmão que tem contribuído individualmente com esse ministério. Eu louvo a Deus, queridos. Eu tenho motivo de sobra para, mesmo sendo uma igreja pequena, eu tenho visto a fidelidade dos irmãos, e cada
contribuição, eu sempre oro, peço a Deus que multiplique, que não deixe faltar e que dê mais ainda, porque você está sendo compassivo com esse ato, né? Porque o seu dinheiro, por exemplo, já fizemos um Pix para a Manu, hoje, não para a Manu, mas para o ministério dela, e esse Pix ele é revertido também em grande parte para o missionário Fula, lá na África, o missionário Silvestre, que eram gays traficantes, e eles trabalham com crianças carentes. Então é sentir a dor do outro, é sentir aquela agonia. Eu não posso estar lá, mas o pouco que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu não vou me travar, eu não vou me prender. Então, na parábola aí do bom samaritano, contada pelo nosso Senhor Jesus, nós temos um ótimo exemplo na prática do que é misericórdia. O que é misericórdia, né? Nessa parábola, Jesus disse que certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Essa é a história. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, diz a Bíblia, né, lá em Lucas 10, desceu por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Estou nem aí. Né? Fez vista grossa. Tá aqui, foi para lá. Sacerdote. Como se fosse um pastor hoje em dia, né? E um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de largo. Estou nem aí também. Deixou o homem caído. O problema é dele. De repente, sempre tem um argumento para não socorrer. Quem mandou ele passar por uma estrada dessa perigosa e assim por diante, né? Então veio um samaritano, e é interessante Jesus falar do samaritano, porque o samaritano era um homem desprezado, era um homem mal visto pelo judeu, e o caído era um judeu, o que foi aqui assaltado. E Jesus disse, veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Os outros dois viram, mas não sentiram nenhum, é tipo uma psicopatia espiritual. O psicopata, né, ele não tem sentimentos. Psicopata, eu estava vendo alguns relatos, por exemplo, o maníaco do parque, é uma perturbação mental tão grande que a pessoa é capaz de fazer a maldade sem sentir dor na alma, sem sentir nada, sem ter um reboliço no seu interior. E esses dois, o sacerdote e o levita, não sentiram nada. Viu ali o cara caído, está nem aí. Mas o samaritano teve compaixão dele. Primeiro sentiu, mas depois fez mais o quê? Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Não ficou só nisso. Não só cuidou e deixou na estrada. Depois colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Lucas 10, 30 a 35. Então esse samaritano aqui, ele demonstrou atitude para com esse necessitado. Misericórdia, compaixão é sinônimo de misericórdia. Primeiro, ele viu a angústia, sentiu a dor e teve compaixão, no versículo 33. Segundo, no coração ele decidiu ajudar aquela pessoa em perigo. São os passos. Terceiro, ele age externamente, fazendo algo para aliviar a situação do ferido. Se envolveu. É como Neemias, lá na reconstrução dos muros. Ele estava no palácio e ele perguntou para alguém, como vai os meus irmãos lá em Jerusalém? Então, quando se faz perguntas, é bom ter a prontidão de ajudar e socorrer. Quando ele viu que eles estavam em grande miséria, os muros estavam destruídos, o que ele fez? Agiu. Começou a orar, Senhor, me dá uma oportunidade, eu quero ajudar. E ele foi ao rei e teve todas as condições de restaurar aquela cidade para a glória de Deus. Quarto, esse homem samaritano exerce misericórdia para com a pessoa, independente da raça, credo, ou se era amiga ou inimiga. Porque eles eram inimigos. Judeu e samaritano não se bicavam. Mas aqui ele, independente da questão aí cultural, brigas antigas, ele vai e atende. E na famosa conclusão, Jesus pergunta ao intérprete da lei, depois lê a história toda,
Pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? O doutor da lei respondeu que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse: vai e procedes tu de igual modo. Ou seja, ser misericordioso tem a ver com simpatia, compaixão e piedade. Bem-aventurados, disse Jesus, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E misericórdia tem a ver também com ação física, se importando com o aflito, ajudando o necessitado, agindo gentilmente com os que são fracos, sendo generoso com os pobres e estando sempre dispostos a perdoar os que nos ofendem. Perdoar, porque somos perdoados também constantemente quando nos arrependemos. Em Lucas 6, 35 e 36, Jesus nos ensinou o seguinte: portanto, amem os seus inimigos. Misericórdia, hein? Amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Sejam. Então, queridos, misericórdia é mais do que um sentimento, é uma ação, é uma atitude. Agora, como devemos interpretar, essa quinta bem-aventurança? Qual seria o melhor sentido de interpretação? Jesus disse, vou repetir, para você sonhar com ela: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E interessante é que essa misericórdia está tanto no início quanto no final do versículo, não é isso? No início essa palavra se apresenta como um dever, sejam, e no final está como uma recompensa. Se você for misericordioso, você vai receber misericórdia. Ou seja, quem é misericordioso é recompensado por Deus com misericórdia. Quem não é misericordioso não alcança misericórdia. E é terrível isso. E então existem basicamente duas interpretações desse versículo, A primeira, que é uma interpretação equivocada, ensina que se nós formos misericordiosos para com os outros, eles também serão misericordiosos conosco. Sempre que você fizer o bem, você vai receber o bem. Sempre que você vai ajudar, você vai ser ajudado. Mas a grande verdade é que não é sempre assim. Será que sempre vamos escolher misericórdia, ao sermos misericordiosos? Será? O maior exemplo de misericórdia em toda a Bíblia, foi o próprio Senhor Jesus. Lembra? Do início ao fim do seu ministério, ele mostrou misericórdia. Ele demonstrou isso dando vista aos cegos, purificando os leprosos, levantando os paralíticos, curando os enfermos. Atos de misericórdia. Ele demonstrou misericórdia a uma prostituta, lá, uma mulher pecadora, na verdade, lá em João 8, dizendo: eu não te condeno. Todos queriam condená-la, foi pega no ato flagrante do adultério, só pegaram a mulher, deixaram o homem ir, tranquilo. E no final das contas, Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra, e foi saindo dos maiores, os mais velhos para os mais novos, porque quanto mais velha a pessoa é e não se arrepende, mais pecado ela tem, mais vai pesando. Já viu que tem alguns idosos que acabam ficando meio corcunda? É muito pecado na cabeça. Quanto mais pecado, mais idade, mais pecado acumulado. Por isso que temos que estar sempre nos arrependendo, buscando a Deus e se libertando de toda a tralha de pecado. E Jesus disse para aquela mulher: eu não te condeno, vá e não peques mais. Atos de misericórdia. Jesus também comeu com pecadores, libertou endemoniados e ressuscitou mortos. Atos de misericórdia. E mais, ele foi misericordioso para comigo e para com você, morrendo a nossa morte, se entregando na cruz em nosso lugar, sentindo a nossa dor e sofrendo na pele, o castigo que era nosso lá naquela cruz. Porque quem pecou foi você, foi eu, fomos nós. Mas um ato de misericórdia, sentindo a nossa dor, a nossa incapacidade, ele foi até a cruz e morreu a nossa morte.
E qual foi a resposta do povo a tantos atos de misericórdia por parte do nosso Senhor? Foi aplaudido? Né? Soltaram fogos para ele? Não, queridos, o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Portanto, se esse versículo aqui ensina, como alguns aí entendem, que seremos retribuídos com misericórdia por aquelas pessoas que nós demonstramos misericórdia, isso não funcionou para Jesus. Ele não recebeu misericórdia, não experimentou isso na pele. A nossa realidade muitas vezes é a mesma. Muitas vezes ajudamos e somos prejudicados. Perdoamos e somos odiados. Usamos de misericórdia e não recebemos misericórdia. Portanto, o versículo não ensina que receberemos misericórdia dos homens em 100% dos casos. Pode haver um ou outro caso, sim, mas em 100% não. A segunda explicação desse versículo é que, se formos misericordiosos com os outros, Deus será misericordioso conosco. E esse é o sentido correto, né? Se formos misericordiosos, Deus será conosco. A Bíblia, na linguagem de hoje, é interessante esse versículo, diz que felizes os que tratam os outros com misericórdia, porque Deus os tratará com misericórdia também. E mais, queridos, não recebemos misericórdia automaticamente, mas quando nos arrependemos dos nossos pecados. Não é automático, não. E a prova do verdadeiro arrependimento se revela quando somos misericordiosos com os pecados dos outros. Nada nos impulsiona mais ao perdão do que o maravilhoso conhecimento de que nós mesmos fomos perdoados. Nós mesmos fomos alcançados. Perdoar e ser perdoado demonstra misericórdia, e receber misericórdia andam indissoluvelmente juntos, como Jesus ilustrou naquela famosa parábola do credor incompassivo. Eu já preguei certa feita sobre essa parábola e, aliás, é um assunto que eu gosto muito. Qual seria o resumo daquela parábola do credor incompassivo? Jesus conta essa história lá em Mateus 18, 23 em diante. Eu vou resumir. Um servo tinha uma dívida gigantesca com o rei. Estava enrolado. Uma dívida impagável. Não tinha como pagar. Rogou, implorou, pediu perdão. E o rei perdoou uma grande dívida. 10.000 talentos, diz o texto. E logo que ele saiu da presença do rei, encontrou um cidadão que lhe devia uma merreca. 50 denários. Pouquinho. E seu devedor implorou, pediu misericórdia, mais um tempo, e pagaria a dívida. Qual foi a atitude daquele que foi perdoado pelo rei, mas não quis perdoar o seu conservo? Ele não perdoou. E mais ainda, o lançou na prisão até que a dívida fosse quitada. E a história diz que o rei soube da história, chamou o ingrato e disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Assim também, disse Jesus, meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, queridos, ao ser misericordioso com os outros, eu mostro, toda a minha gratidão e toda a minha felicidade por ter sido alcançado aí pela misericórdia de Deus. Eu perdoo, sabe por quê? Porque eu tive o coração mudado, recebendo também o perdão de Deus. Por isso que eu perdoo. É mais fácil quando você se coloca no lugar do outro e reconhece a dimensão do perdão que Deus te concedeu. Eu ajudo porque todos os dias eu sou ajudado por Deus. Agora, o que tem que ser enfatizado, queridos, é que eu preciso ser misericordioso a cada dia. A misericórdia para com os outros tem que ser diária. Sabe por quê? Porque a cada dia usufruímos da misericórdia de Deus. A cada dia continuamos a pecar, porque ainda temos uma natureza caída, pecaminosa, corrompida.
não temos que viver na prática do pecado, mas a realidade é que pecamos por pensar, por agir, por deixar de fazer e assim por diante. Por isso precisamos da misericórdia do Senhor a cada dia. Precisamos exercer a misericórdia e o perdão também a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Elas são a razão, o motivo pela qual não somos destruídos a cada manhã. Será que paramos para pensar nisso? Toda vez que respiramos, cada respiração é um ato da misericórdia divina. Toda vez que saímos de casa e voltamos, isso é misericórdia divina. Misericórdia. Toda vez que temos condições de ir ao mercado fazer compra, isso é misericórdia de Deus. Foi por isso que disse Davi lá no Salmo 23, versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, eu quero desenvolver esse tema da misericórdia ainda, tentando responder algumas perguntas importantes. Em primeiro lugar, qual seria a fonte, ou a origem da misericórdia? Qual seria a fonte? Qual seria a origem? Com certeza a origem da misericórdia está em Deus, não em nós, tá? Em Deus. Daniel 9:9 diz, o próprio Daniel disse: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos nos rebelado contra Ele. Então o homem, em seu estado natural, ele não é misericordioso. Humanamente falando, da sua natureza, ele não é misericordioso, ele é rebelde. Ele é mau, vingativo, cruel, maldoso, insensível, egoísta. E às vezes até quando faz alguma coisa de bem, faz para se mostrar, para botar lá no Facebook, nas redes sociais, para mostrar que fez. O homem, então, no seu estado natural, ele é incapaz de exercer misericórdia. Sendo assim, precisamos urgentemente de um novo coração antes de ter um coração misericordioso. Precisamos de transformação, precisamos nascer do alto, nascer de Deus, nascer de novo. Só assim poderemos exercer a verdadeira misericórdia pelos outros. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e merecíamos o inferno. Mas Deus, diz a Bíblia, Romanos 5:8, Deus, que é rico em misericórdia, provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. E agora Deus nos concede a graça de sermos misericordiosos com os outros, porque recebemos essa misericórdia. Portanto, queridos, o que torna alguém misericordioso é a graça de Deus, e não a sua bondade inata como ser humano. Aliás, o homem não possui essa bondade inata. A misericórdia e o perdão são frutos da graça de Deus na alma humana. Quando uma pessoa experimenta a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus, naturalmente, ela passa a ser também misericordiosa. É mais natural ela se colocar no lugar do outro. É mais simples, pois o homem não é bom por natureza. Até porque, queridos, a história da humanidade está repleta de exemplos negativos em relação à misericórdia. A história está repleta de exemplos negativos. Um filósofo romano, por exemplo, disse certa feita que a misericórdia era uma enfermidade da alma, um sinal de fraqueza. Filósofo romano, isso aí 300 anos antes de Cristo. Não era uma virtude, mas como uma doença da alma. Não era algo benéfico. Então o certo é ser maldoso para eles, é ser vingativo. É você ver a pessoa na beira de um abismo e empurrar. Os romanos exaltavam a justiça. Os gregos, já diziam que misericórdia era a enfermidade da alma. Os romanos, por outro lado, exaltavam a justiça, a coragem, a disciplina e o poder, mas desprezavam a misericórdia. Queria nada com misericórdia, até porque eles não tinham misericórdia. Quando invadiam uma região, matava todo mundo,
criança, idosos, mulher grávida e assim por diante. Por exemplo, dentro da cultura romana, quando uma criança nascia, o pai tinha autoridade paterna de matar ou não a criança, sem nenhum pingo de misericórdia. Podia matar. Se um cidadão romano não quisesse mais seu escravo, ele podia matá-lo, enterrá-lo em qualquer lugar, sem nenhum problema de ordem pública, sem um pingo de misericórdia. Mas a Bíblia exalta a misericórdia, a Bíblia exalta o amor, a compaixão, e diz que felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, Jesus nadou contra a maré, queridos, da cultura da época. Israel estava sendo dominado pelos romanos, que enfatizavam a não misericórdia, mas Jesus disse que bem-aventurados são os misericordiosos. Agora, como devemos exercer a misericórdia? Primeiro, se preocupando com a alma dos outros. Como? Chorando por elas. Como podemos exercer a misericórdia, queridos? Se preocupando com a alma dos outros. Como? Chorando por elas. Um cristão do passado costumava dizer que se nós choramos pelo corpo morto, de onde a alma partiu, quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus. A alma é a coisa mais preciosa que o homem possui. Alma. Corpo vai ficar na terra, mas o destino da alma é eterno. Não entre nessa balela de que morreu, acabou. Morreu, fica igual um cachorro ali inconsciente. Não. Existe céu e existe inferno. Jesus disse certa feita assim: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ou, disse Jesus, que dará o homem em troca da sua alma? Sendo assim, somos misericordiosos quando alertamos as pessoas sobre o inferno. Eu sempre digo que é melhor ser alertado sobre o inferno do que ir para o inferno. Muita gente só vai acreditar ou vai se tornar crente depois que for para o inferno. Vai ser crente no sentido de crer que realmente Deus existe, só que será tarde demais. Tarde demais. Então, queridos, somos misericordiosos também quando falamos a verdade sobre o pecado, quando falamos a verdade sobre as consequências do pecado, quando pregamos sobre o juízo final, que haverá um grande trono, que haverá julgamento, que as coisas não vão terminar em pizza, como acontece no meio político. Não vai terminar, queridos. Como você vê grandes ladrões soltos, curtindo o dinheiro que roubaram do próprio governo. Pessoas que foram condenadas a mais de 400 anos de cadeia estão aí. Sérgio Cabral, e vai embora. A lista é gigantesca. Todos soltos, livre. Mas com Deus não vai terminar assim. Não vai terminar. Então precisamos pregar mais sobre o arrependimento de pecados. João Batista, Jesus, Pedro, Paulo, os pais da igreja, os reformadores e os pregadores da história, todos chamavam as pessoas ao arrependimento. Isso é um ato de misericórdia. Misericórdia. Quando nos calamos em nome da ética, quando nos calamos em nome da tolerância religiosa, estamos aí exercendo o que muitos falam de cruel misericórdia. Eu não vou falar, vai agredir, vai ofender as pessoas. Se uma pessoa está a passos largos de um abismo e não alertamos ela, isso é maldade, perversidade. Ah, pastor, mas eu falo, não adianta. Não, faz tua parte. Faz tua parte. Você não vai convencer o mundo dos pecados. É o Espírito Santo que convence o homem, quando o homem também se deixa convencer, porque a graça é irresistível. O homem pode resistir ao convite do Espírito Santo, mas a nossa parte é alertar. A nossa parte é nas próprias redes sociais, nos status, e divulgar. Então, se um cego está na beira de uma rodovia e não o ajudamos, isso é um terrível ou uma terrível falta de misericórdia. O cidadão está ali, ceguinho, não sabe, deixa ele atravessar, é falta de misericórdia. E continuando a pergunta, já estou terminando. Como devemos exercer a misericórdia? Sendo cuidadosos com aqueles que já estão feridos. Há muita gente ferida. Muita gente ferida. A Bíblia diz que Jesus não veio para esmagar a cana quebrada
nem para apagar de vez a torcida que fumega. Sabe por quê, querido? É fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naquele que está no chão. Se teu irmão estiver caído, ajude-o a se levantar. Em nome de Jesus. Se ele está desanimado, anime-o, fortaleça-o, erga-o com a ajuda do Espírito Santo. Não inflame mais, não coloque mais lenha na fogueira. Às vezes tem gente que às vezes está desanimada com a igreja, com o pastor, com alguma situação, e tem outro que alimenta mais ainda, põe mais fogo na fogueira, com suposições. Eu não sei se acontece isso aqui, ou talvez em algumas circunstâncias de alguém que está ouvindo. Se a pessoa sumiu da igreja, ligue para ela, passa um zap, manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, Telegram e assim por diante. Tenha compaixão, se coloque no lugar dela. Terceiro, exercemos misericórdia, ajudando os necessitados. Provérbio 19:7 diz que quem dá aos pobres, empresta a Deus. E se você empresta a Deus, meu irmão, Deus não fica devendo nada a ninguém. Quem dá aos pobres. No Salmo 41, versículo 1-3, Davi diz o seguinte, olha que lindo: bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Irmãos, é promessa. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Aquele que é misericordioso com o necessitado. Então o cuidado para com os pobres estava na agenda do rei Davi, estava na agenda da igreja primitiva. Cuidado. Querido, devemos ser liberais. Deus diz lá em Deuteronômio 15, versículo 7 e 8, quando entre ti houver algum pobre de seus irmãos em alguma das suas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então Deus providenciou várias leis para cuidar dos pobres. Não podia ele mesmo suprir, mas ele usa homens para isso. Usa a tua vida, usa a minha vida. E quando eu estou falando de pobre aqui, você fala, mas pastor, aqui em Maricá é difícil, sabe por quê? Aqui nós temos tantos benefícios, mas tem tanta gente, tanta gente. Nas próprias casas de recuperação que trabalhamos, é tanta necessidade, tanta carência, queridos. E eu enfatizo mais uma vez, você que já é fiel ao Senhor aqui, continue. Não estou falando para você dar teu tudo não, queridos. Honre o Senhor com o teu melhor somente. Continue só honrando, porque o teu dinheiro chega lá. Isso é ato de misericórdia. Paulo exorta os ricos. Tem algum rico aqui? Pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo 6,18. Talvez algum rico ouça essa mensagem. Então o conselho vai para você. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então a Bíblia não condena alguém só porque ele é rico, só porque tem dinheiro vai para o inferno. Não, tem muito pobre que vai para o inferno e muito rico que vai para o céu, porque apesar de rico, ele é generoso, ele dá e ele reparte. A história de William Colgate, o fundador da creme dental Colgate, é prova disso. Foi um milionário. E ele resolveu, depois de um período, ficar somente com 10% da sua empresa e 90% era distribuído, era enviado para obras missionárias e assim por diante. Irmãos, os misericordiosos, diz a Bíblia, encontrarão misericórdia. Se não tivermos misericórdia para com os outros, isso é prova conclusiva de que nunca experimentamos a misericórdia de Deus para conosco. Então, parafraseando essa bem-aventurança, poderíamos dizer que os que já provaram a misericórdia de Deus são tão felizes que usam de misericórdia para com os seus semelhantes. Amém, queridos?